Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori e hoje é final de Copa do Mundo. Hoje é o último dia da Copa do Mundo do Qatar 2022 e, consequentemente, é o último dia da nossa série Santos na Copa do Mundo, pelo menos enquanto o Santos não tiver novos convocados para alguma seleção aí que disputará a Copa do Mundo. E como eu já disse, e como já sabe quem acompanhou desde o começo a nossa série, a minha intenção sempre foi terminar com o maior jogador de todos os tempos em sua coroação, acho, né? Acho que a Copa de 70 para o Pelé foi algo apoteótico, foi algo que meio que terminou de maneira grandiosa a participação deles em Copas do Mundo. Então, já falamos de Pelé em 58, surgindo como um garoto, uma promessa que já foi coroado. Depois, 62 e 66, quando ele teve problemas de contusão no decorrer das Copas do Mundo. E para fechar essa série, acho que nada melhor do que falar então de Pelé na Copa do Mundo de 1970, quando o Brasil conquista o tri, conquista a Júlia Cimento de forma definitiva, até ela ser roubada e perdida, mas que acaba coroando esse esse rei que é o Pelé, o maior jogador de todos os tempos, termina sua participação em Copas do Mundo de uma maneira simplesmente fantástica. E acaba que é uma triste coincidência deste momento, né? O do Pelé já estar em cuidados paliativos, não estar respondendo a quimioterapia mais, a questão da metástase, enfim, não vou entrar muito em detalhes médicos, longe de ser minha especialidade, mas fica também como uma grande homenagem ao, ao grande atleta, ao espetacular jogador que foi Pelé, como disseram já, né? O Edson Arantes do Nascimento vai partir. Esperamos que daqui a o maior tempo possível, mas o Pelé e o que ele fez e a sua grandeza ficarão para sempre. Então hoje falaremos de Pelé e da Copa do Mundo de 1970. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe e comente aí as suas impressões sobre este, que foi o maior jogador de todos os tempos e que segue vivo e esperamos que pelo maior tempo possível. Então, só lembrando, né, como é que foi esse processo, o Pelé voltou em 66, já não estava no seu auge, depois da Copa do Mundo, voltou machucado, mas seguiu participando do Santos, Santos que seria campeão brasileiro novamente só em 68, ainda com o Rei, mas que se aproximava já da grande efeméride, né, do seu milésimo gol, do seu grande momento, e e teve aquela grande expectativa pelo milésimo gol. A cada jogo que ele fazia, o pessoal ia contando quantos gols faltavam. E no começo de novembro, a contagem era de 996 gols, em novembro de 1969. E ele tinha dois clássicos contra Corinthians e São Paulo. Então, ficava a expectativa, caso ele fizesse 4 gols nesse período, seria o milésimo. Não fez contra nenhum dos dois. Teve o jogo contra o Botafogo de João Pessoa, e aí o Pelé acabou. Ele não ia bater um pênalti, teve um pênalti para o Santos, ele não ia bater, era um amistoso, mas os companheiros falaram para ele bater, ele bateu o pênalti, e aí chegou. Antes disso ele tinha marcado 2 gols contra o Santa Cruz, e aí marcou mais um, esse de pênalti foi o gol número 999. E aí o goleiro do Santos se lesionou e o Pelé foi pro gol. Segundo aqui o próprio Jair Esteban, que era o goleiro do Santos, diz que essa contusão foi forjada para que o Pelé não marcasse o milésimo gol lá. E o Pelé também não tomou gol. O Pelé era o jogador que ia pro gol do Santos quando o goleiro não podia ir, e era bom nisso também, assim, nunca tomou gol enquanto jogava no Santos, como goleiro. Aí a outra partida foi contra o Bahia, e teve um lance curioso de que tinha uma festa imensa
para o milésimo gol e trio elétrico, enfim. E uma jogada em que o Pelé driblou o goleiro, chutou, e o zagueiro do Bahia tirou a bola em cima da linha, e a torcida do Bahia, segundo algumas fontes, vaiou o próprio goleiro, o próprio zagueiro por ter tirado a bola. E aí ele ficou conhecido como o zagueiro que evitou o milésimo gol na Bahia. E parece que tudo meio que confluiu para que o Pelé marcasse o milésimo gol no dia 19 de novembro, no Maracanã, né, no maior palco do mundo, num lance de pênalti. E até as pessoas falam, né, o próprio Pelé falava que ele queria marcar o gol de bicicleta, e aí tem gente que fala assim que de pênalti acabou sendo meio sem graça, mas dá a impressão que foi uma coisa tão orquestrada assim que o mundo parece que parou para assistir o Pelé bater aquele pênalti e, e assim ficar quase como se fosse um espetáculo ensaiado. Então o Pelé foi para bater a bola, o Andrada chegou a encostar o goleiro argentino que jogava no Vasco na época e não evitou. O Pelé marcou o milésimo gol, foi buscar a bola, foi erguido, teve entrevistas, falou, dedicou o gol às criancinhas, às pessoas pobres. E, e esse foi o 69 do Pelé, já se preparando para a disputa da Copa do Mundo. E aí, falando um pouco de contextualização histórica até, eram os primeiros anos da ditadura militar, né, instituída em 1964, e, e em 69 e 70, o treinador da seleção brasileira era o João Saldanha, que era muito conhecido por ser de esquerda, ser comunista. E aí surgiram problemas, digamos assim, com o Pelé, não por uma questão de política especificamente, mas parece que foi feita muita campanha contra o próprio Saldanha, aí por questões políticas. Então, muita gente afirmou que o Saldanha não gostava do Pelé e que falou que o Pelé era míope, e aí o Pelé rebateu falando que isso não atrapalhava em nada, e que de fato seria, mas aí ficou-se aí toda uma intriga. Teve a questão do Dadá Maravilha, que parece que o presidente da época, o Médici, queria que ele fosse convocado, era um dos jogadores preferidos dele, e o Saldanha não queria convocar. Acabou que no fim das contas o Saldanha foi tirado da equipe, de- depois de ter conseguido a classificação e de ter feito a seleção jogar muito certinho, e foi colocado o Zagallo, que convocou o Dadá Maravilha. Então, político ou não político, o Zagallo assumiu a equipe para comandar na Copa de 70. Com Pelé como a grande estrela, mas uma seleção brasileira que tinha muitas estrelas. Né? Então, a gente fala assim, né? O Félix era meio contestado, talvez, mas o Carlos Alberto, lateral direito do Santos, craque capitão, Brito, Piazza, o Piazza do Cruzeiro, Everaldo, aí o Clodoaldo, volante do Santos também, o Gerson, eu não sei se ele estava no São Paulo na época, deixa eu só confirmar. Possivelmente muita gente que está assistindo vai saber muito melhor do que eu, mas agora me deu um branco, que eu acho que ele não estava no Fluminense, eu acho que ele estava no São Paulo nessa época. Sim, o Gerson estava no São Paulo, o Rivelino do Corinthians, né? Cadê o resto da convocação? O Jairzinho do Botafogo, o Tostão do Cruzeiro, o Pelé do Santos. Então, vários jogadores assim que eram os camisas 10 do time, o jogador mais importante. E o Brito que era do Flamengo, então congregava aí muitos times. O Félix era do Fluminense, né? Não sabia. Mas esse era a seleção da Copa de 70 que tinha muito talento e que foi meio que capitaneada pelo Pelé. O Brasil começa vencendo a Tchecoslováquia de 4-1, vence a Inglaterra, que era a campeã vigente, né? Tinha vencido a Copa do Mundo de 66, 1-0, um jogo bastante complicado. Depois vence a Romênia por 3-2, vence o Peru nas quartas de final por 4-2, o Uruguai por 3-1 de virada, e até foi um jogo interessante, porque, segundo contam, assim, a lenda que ficou,
é que existia esse ranço, digamos, do Uruguai, esse pouco temor, um pouco receio, porque, bom, o Uruguai tinha sido campeão em 30, tinha sido campeão em 50, aí ia dar um intervalo de 20 anos de novo, e o trauma ainda do Maracanazo, que foi em 1950, a final no Maracanã. E o Uruguai começa ganhando, então deu aí uma preocupação maior, na minha opinião, falha do Félix, mas Clodoaldo marca, empata ainda no primeiro tempo, e depois Jairzinho e Rivelino viram, e o Brasil vence o Uruguai e ganha o lugar na final, contra uma Itália que também estava exausta. A semifinal do Brasil foi relativamente tranquila contra o Uruguai. Em contrapartida, a semifinal da Itália foi uma verdadeira batalha, um jogo épico. Itália e Alemanha, a Alemanha de Beckenbauer. O jogo terminou 1-1 no tempo normal e a Itália venceu por 4-3. O placar final ficou 4-3 na prorrogação. Então foi uma verdadeira guerra. O Beckenbauer estava com o ombro deslocado, ele colocou uma tipóia assim para continuar na partida, porque não conseguia mais fazer substituição. E, e aí os italianos falam, né, que enquanto a Itália tinha perna e tinha fôlego na final, estava 1-1, porque o primeiro tempo acabou 1-1. O Pelé marcou o primeiro gol, e o Bonicem empatou no final do primeiro tempo. Uma falha, né, do Clodoaldo, que tenta dar um passe de calcanhar e não consegue. E aí no segundo tempo a Itália já exausta viu o Brasil desfilar e fazer 4-1. E essa foi possivelmente a grande Copa do Pelé, considerando que em 58 ele não jogou todos os jogos também. Então, acho que essa foi realmente a consagração do Pelé, que talvez não fosse a única estrela daquele time que tinha grandíssimos jogadores, mas foi o grande líder técnico e de liderança mesmo daquele time. Então eu vou compartilhar aqui um vídeo muito bom que eu achei no outro servidor aqui. Eu espero que o YouTube não crie problemas para nós outros. Mas é um vídeo com uma coletânea dos melhores momentos do Pelé. Achei super interessante. Espero que dê para passar tranquilamente. Na Copa de 70, né? A carreira. E aí é bom que a gente pode ir falando também. Poxa, também tem os lances. Essa Copa foi tão espetacular que teve os lances do Pelé que acabaram entrando para a história sem serem gols especificamente. Então, esse vídeo ele fala um pouco sobre isso, mostra os gols do Pelé e também os lances que fizeram ele grande nessa Copa. Daí o primeiro gol dele contra a Tchecoslováquia. Romênia, se eu não me engano. Gol de falta, um belo gol de falta. Contra o Uruguai, se não estou enganado também. Aí o primeiro contra a Itália. Foram os gols do Pelé na Copa. Mas não era só sobre os gols, não foram só os gols que tornaram ele gigante. E aí o Pelé driblando. Deixa eu tirar um pouco daqui mesmo. Porque às vezes tem alguma narração. Esse lance é um clássico. Eu vou voltar um pouquinho. Esse mesmo jogador do Uruguai ele já vinha quebrando o Pelé fazia muito tempo. E um pouco antes ele tinha dado um carrinho por trás muito criminoso. E o Pelé só ficou quieto. Assim. No Pelé Eterno conta muito bem essa história. E aí o Pelé parece que calcula assim certinho para chegar
dá uma cotovelada, assim, que ficou muito nítida. E o resultado do lance foi que o juiz deu a falta em cima do Pelé. Então, a galera fala assim que o Pelé era tão bom que até para revidar, ele revidava do jeito certo. Assim. Então, ele dá uma adiantada, vê o goleiro, ele espera o cara chegar perto, dá o cotovelado e cai. Assim. Então, não fazendo apologia à violência, mas é um jeito de falar também, tipo, se é pra quebrar, vamos quebrar. Defende a ideia de que todos usem as mesmas armas. E aí esse foi o Pelé se impondo na mesma linguagem que o jogador do Uruguai. Enfim. Tome quebrar o Pelé. Na verdade, assim, depois de 62 e 66, né? A galera meio que já tinha colocado na cabeça que o jeito era quebrar o Pelé. Na bola não iam parar ele. Aí também, aí falou lá, né? Não eram só os dribles também, né? Os passes geniais. E tome quebrar. Gol do Rivelino, gol do Carlos Alberto, gol do Jairzinho contra a Inglaterra. Então note a genialidade do Pelé também nos passes, hein? Passar no exato ponto que o outro jogador precisava. Mas então, por que o Pelé foi o rei de 70? Porque até suas falhas foram geniais. E aí, os famosos gols que o Pelé perdeu, né? Que o Pelé não fez. E todos eles se tornaram lenda. Então esse primeiro aqui, mostrando, foi contra o Uruguai. Então uma saída de bola do goleiro que o Pelé pega de primeira de jeito brilhante e acaba indo um pouco em cima, assim, dá pro goleiro pegar. Esse aqui é a defesa do século. Vou até voltar um pouco aqui porque merece. Esse aqui é o jogo contra a Inglaterra. O cruzamento é perfeito. Acho que é até o Tostão que cruza. A cabeçada do Pelé é perfeita. É aquela cabeçada que, inclusive, pinga no chão, que se torna ainda mais difícil do goleiro defender. E o goleiro Gordon Banks pega na defesa que é considerada a defesa mais bonita de todos os tempos, a defesa do século. É um grande marco, assim. Também protagonizado pelo Pelé. Foi tão genial que, segundo a lenda, o juiz. Segundo a lenda, porque eu não vi o jogo, né? Mas assistindo o jogo daria para saber. O juiz nem deu escanteio. O juiz não acreditou na defesa, que tinha sido uma defesa. De tão impossível que foi, deu tiro de meta. Clássico gol que Pelé não fez, que é um chute de meio de campo contra a Tchecoslováquia. A bola passar muito perto do gol. E aí todo jogador que chuta no meio de campo se torna aí o jogador que tentou fazer o gol que o Pelé não fez. Que lance genial, que erro de domínio. Que dó. Nossa, é impressionante vendo esse vídeo assim. Como o Pelé jogava fácil. E esse, pausa, é possivelmente uma das jogadas mais lembradas. Com certeza uma das jogadas mais lembradas da história da Copa do Mundo. Mas eu vou até falar um pouco mais dele. Mas é o drible que o Pelé dá em cima do goleiro Mazurkiewicz do Uruguai. E a jogada é espetacular, eu vou falar mais dela depois, mas só assistam e eu apreciem a genialidade do maior do mundo. Tostão com a bola, vê o Pelé. Pelé nem encosta na bola, deixa o Mazurkiewicz parado e a bola passa centímetros da trave.
É uma jogada espetacular. Gênio. Joga exatamente onde o jogador do Uruguai não ia pegar. E aí a coroação do rei. E ela passa milímetros da trave. Deixa eu aproveitar aqui. Tirar aqui. Compartilhamento. Esse drible é tão genial que ele deu origem a um livro espetacular, diga-se de passagem, que se chama O Drible, especificamente em homenagem a esse drible. O livro fala de outras coisas, enfim, mas ele tem como, digamos, um fio condutor esse drible do Pelé. É um livro do Sérgio Rodrigues, baita livro, é muito bom, livro muito interessante. E o primeiro capítulo é exatamente o Sérgio Rodrigues, na verdade, o personagem do Sérgio Rodrigues, mostrando e descrevendo o lance para o filho dele, em toda a genialidade, assim. Eu só vou ler o último parágrafo dele, terminando a análise, assim, mas, mas aconselho, se vocês quiserem ler, é um livro muito bom. E aí, depois, né, de descrever todo o lance e toda a genialidade de como o Pelé consegue dar o drible sem encostar na bola e depois muda a própria trajetória, coloca a bola no lugar onde o jogador adversário não vai tirar, ele fala: foi simples. Pelé desafiou Deus e perdeu. Imagine se não perdesse. Se não perdesse, nunca mais que a humanidade dormia tranquila. Pelé desafiou Deus e perdeu, mas que desafio soberbo. Esse gol que ele não fez não é só o maior momento da história do Pelé, é também o maior momento da história do futebol. Você entende isso? A intervenção do sobrenatural, o relâmpago de eternidade que caiu à esquerda das cabines de rádio e TV do simpático Jalisco, 17 de junho de 1970. Então é isso, assim, esse drible é a tradução de um homem que testou todos os limites do futebol nessa Copa do Mundo e, e no que ele podia fazer, no que um homem podia fazer, ele fez de mais genial, e no que não, e no que ele desafiou e que ele errou, ele é lembrado pela simples genialidade de ter tentado. Eu lembro de um vídeo que é o André, acho que é o André Henning entrevistando o Rivelino. E se vocês viram os gols, o primeiro gol do Pelé é um gol de cabeça, que ele sobe muito mais alto que o jogador italiano. O André Henning pergunta pro Rivelino assim: o Pelé era bom? Era bom mesmo? É um vídeo até recente, né? Ele viralizou uns tempos atrás. O Pelé era bom, bom mesmo, assim? Ou, tipo, ele era bom, mas quão bom era o Pelé? E o Rivelino fala: não, ele era bom. E lá todo mundo era bom, só que o Pelé era muito melhor, assim. Ele falava assim, não, ninguém era ruim lá, todo mundo era bom, eu era bom, e ele fala assim, eu não reclamo, Deus me deu muito, mas Deus foi muito generoso com o Pelé, tudo, ele sabia tudo. E aí ele fala do lance do primeiro gol, que a galera fala, não, é que naquele vídeo não mostrou direito, mas se você pegar o começo do lance, é uma cobrança de lateral que o Rivelino bate pro meio da área, assim, né? Joga o lateral nele, ele tá marcado, ele só bate pro meio da área, assim, em direção à área, e acaba caindo na cabeça do Pelé. Ele fala assim, não, a galera fala do meu cruzamento, você acha que eu sabia que eu tava fazendo, que eu cruzei sabendo que o Pelé tava lá? Não, a gente cruzava sempre essa bola. O Pelé, ele sobe muito mais alto que o outro jogador. E ele fala assim que o outro jogador tá no chão já e o Pelé ainda tá lá em cima, assim, é um negócio impressionante. E é uma jogada que eles realmente faziam, porque no outro gol, eu acho que o terceiro gol do Brasil nessa final, também é um cruzamento pro Pelé, só que em vez dele subir e cabecear, ele só ajeita pro meio da área, acho que é o Jairzinho até que vem e completa. O Pelé era absolutamente completo, enquanto jogador. E aí, de novo, a gente fala, né? Inclusive, até eu vi pessoas fazendo essa discussão recentemente. Se o Pelé nascesse hoje, se o futebol de hoje, não sei o quê. Se o Pelé nascesse hoje com esse futebol que protege os jogadores, com essa tecnologia de saúde, ele seria 1 milhão de vezes maior e a gente não ia estar discutindo assim, Messi, Cristiano Ronaldo. Era o Pelé melhor do mundo todos os anos, tranquilamente.
ele foi gigantesco porque ele era absolutamente perfeito. Assim, ele era o mais próximo da perfeição que o jogador poderia chegar em todos os aspectos. E chutar com o pé direito, chutar com o pé esquerdo, cobrar falta, drible, toque de bola, visão periférica, é, visão de jogo, tecnicamente, tudo que você pode imaginar. Cabeceio, matada no peito, de genialidade pura e simples também, né? De inventar lances. O Pelé tinha tudo. E é por isso que ele é o maior de todos os tempos. E se jogasse hoje, tendo toda a capacidade que ele tinha, toda a capacidade técnica, tudo, e com a tecnologia, com os avanços e com as regras do futebol moderno, ele seria muito maior ainda. Então, não há o que discutir com relação ao Pelé. É espetacular, é um gênio, é absurdo, é o maior de todos os tempos e para sempre será. E nós só desejamos aqui toda a saúde, vida longa ao rei, que ele viva aí pelo maior tempo possível para que mais pessoas possam ouvi-lo falar, ter contato com ele, porque é uma lenda viva do esporte mundial e que siga viva durante muito mais tempo. Então, fechamos aqui desta maneira gloriosa. Infelizmente, o Brasil não nos ajudou na Copa do Mundo de 2022, mas fechamos aqui a nossa série Santos na Copa do Mundo com aquele que foi o maior de todos os tempos e que, felizmente, jogou no nosso Santos Futebol Clube. Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo, obrigado a todos que acompanharam a nossa série aí. Ela vai ficar sempre salva lá na playlist, então coloca para assistir quando quiser, tiver um tempo livre, quiser rever algum dos episódios. E no mais, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha e comente aí o que achou da série e sua mensagem em relação ao Rei Pelé. Obrigado a todos, pessoal, por assistir os nossos vídeos. Obrigado pelo apoio ao nosso canal e pra cima deles, Rei. Pra cima deles. Abraço.